tudo o que você precisa para começar um projeto Maker na sua escola. Cada vez mais se fala na metodologia Maker e cada vez mais escolas têm demonstrado interesse em levar essa metodologia para salas de aula. E isso não acontece à toa. Ao trazer propostas práticas, a metodologia Maker dá muito mais significado ao conhecimento, o que gera mais interesse dos alunos, além de desenvolver neles várias das habilidades mais demandadas do século XXI. Criatividade, trabalho em grupo, resiliência e capacidade de resolver problemas mais conectados à realidade. Mas a implementação da metodologia Maker nas escolas pode sair pela culatra quando ela for realizada de uma maneira inadequada. A aula fica uma bagunça, os alunos ficam ainda mais desinteressados e o pensamento que fica para toda a equipe escolar era melhor não ficar inventando moda. O jeito de antes estava menos pior. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar 4 pontos fundamentais para a implementação do Maker em sala de aula, que, se forem bem atendidos, vão garantir que você está no caminho certo. O primeiro deles é: comece com poucos recursos. O trabalho com o Maker embarca os mais variados tipos de criação, projetos de marcenaria, projetos de robótica e de impressão 3D. Mas para quem está começando, não vale a pena investir em tanta coisa de uma vez, mesmo que você, a escola, tenha dinheiro para isso. Então não sai por aí loucamente comprando kits de robótica, ferramentas, materiais. Ao longo dos meus 10 anos de experiência, eu vejo que o maior desafio para a implementação do Maker não é a questão dos recursos, mas sim a capacitação dos professores que vão conduzir essas atividades. E no início você começa com poucos recursos mesmo, com recursos de sucata, recursos de papelaria básica. E aí, com esses simples recursos, você já consegue trazer propostas conectadas aos mais diversos conteúdos. Propostas para aulas de geografia, proposta para aulas de matemática, proposta para aulas de arte, de história, de física, de química. Propostas para os mais diversos conteúdos. Então é isso, você não precisa de muito para começar. O segundo ponto é compreender a estrutura de uma aula Maker. A estrutura de uma aula Maker ela é completamente diferente de uma aula tradicional. Em uma aula tradicional, o foco é expor o conteúdo, e por isso 80% do tempo é centrado no professor, que tem como objetivo expor, de trazer uma informação. Já no Maker, o processo é inverso. 80% do tempo é centrado em fazer os alunos colocarem a mão na massa, em desenvolver os projetos. E o grande problema é que, devido à falta de capacitação dos professores, eles sempre tentam conduzir uma aula Maker do mesmo jeito que eles conduzem uma aula tradicional. E aí o professor tradicional acredita que fazer uma atividade Maker é escolher um projeto específico e fazer com que todos os alunos sigam o mesmo passo a passo, no mesmo ritmo. Então, vou dar um exemplo aqui. Supondo que você deseja fazer um projeto sobre sistema solar com os alunos. Como é que fica esse processo? Você vai, entrega o material para cada aluno e aí começa a dar a primeira instrução. Corte um pedaço de papelão. Agora pegue uma tampinha e faça isso. Agora faça aquilo. E aí é um processo muito cansativo, porque você tem que colocar 20, 30, 40 alunos no mesmo ritmo. E aí no final do processo, o pensamento que fica para o professor é que todo esse esforço não valeu a pena, porque demanda muito mais realizar atividades como essa ao longo das aulas, ao longo do bimestre. Ele vai acabar desistindo desse tipo de proposta ou vai realizar raramente. Para ajudar o professor a conduzir uma aula Maker de forma adequada, nós da Ensino Maker criamos o RCC, o Roteiro de Condução Criativa, que deixa claro o papel do professor em cada etapa de uma aula Maker. Mas na essência, resumindo bastante, o RCC funciona da seguinte maneira. Ele começa a aula a partir de perguntas motivadoras, onde o objetivo é fazer o alinhamento do conhecimento dos alunos. Então, nessa temática do sistema solar, ele começa com perguntas simples. Quais são os planetas do sistema solar? Qual planeta está mais perto? Qual planeta está mais longe? Que essa distância acaba influenciando na estrutura do planeta. E aí, sim, o professor vai passar a atividade, vai dizer que eles vão confeccionar o sistema solar. Só que ao invés do professor instruir cada etapa do projeto, o que ele vai fazer? Primeiramente, ele vai buscar ideias de propostas
vindas dos próprios alunos. E, além disso, ele vai pegar versões em imagem, em vídeo, para ele mostrar como repertório de inspiração para os alunos direcionarem o seu projeto. Então, ele pode fazer um projeto de sistema solar feito com tampinha de garrafa e palito de picolé. Ele pode fazer um sistema solar com arames e bola de isopor. Ele pode fazer um sistema solar completamente diferente dessas versões. Então, assim, cada grupo de alunos já tem a inspiração necessária para desenvolver um projeto original. E o professor, ao invés de ficar dizendo o que cada um tem que fazer, o trabalho dele é acompanhar o progresso de cada grupo, tirando dúvidas pontuais, dando pequenas instruções quando for necessário. E aí, essa estratégia torna a condução de aula muito mais leve. O terceiro ponto é abastecer o seu repertório de projetos. Um dos maiores desafios, principalmente dos iniciantes, é ter ideias de projetos para levar para as aulas. E existem duas formas de resolver essa situação. A primeira é o professor não monopolizar essa responsabilidade, de achar que apenas ele tem que pensar e trazer propostas de projetos. Ele pode instigar os alunos a pensar e trazer suas próprias propostas, como eu já expliquei antes. E assim, ele aumenta o leque de possibilidades. E os alunos ainda têm a oportunidade de criar projetos mais conectados aos próprios interesses. A segunda forma é você começar a criar o seu próprio documento de repertórios de projetos. Então, os melhores projetos que você encontrar na internet, em livros, em outras fontes, você vai inserindo em um documento, catalogando por dificuldade, por conteúdo, por faixa etária. E assim, quando você precisar de um projeto sobre um tema específico, você consegue achar com muito mais facilidade. Inclusive, na comunidade Ensino Maker, nós temos um documento exclusivo, um repertório com mais de 120 propostas de projetos, dos mais variados temas, conteúdos e níveis de dificuldade. E aí, a gente vem para o quarto ponto, que é comece antes de estar pronto. Se você está iniciando ou se aprimorando na condução de atividades Maker, capacitação é muito importante, mas é necessário você tomar um cuidado para não cair em uma das maiores armadilhas, a procrastinação. E no início, o profissional de educação ele fica inseguro mesmo e fica sempre achando que o que vai dar a sensação de segurança que ele tanto precisa é participar de mais uma capacitação, de mais uma formação. E mesmo sabendo que formações de professores podem fazer toda a diferença, inclusive a própria comunidade de Ensino Maker é um exemplo disso, o maior processo de aprendizagem vem da aplicação no próprio chão de sala de aula. É quando você começa a implementar os projetos com seus alunos que vai ficando claro o que funciona e o que não funciona diante da sua realidade. Inclusive, vários dos direcionamentos que eu trago por aqui só passarão a fazer sentido quando você inicia a condução dessas atividades. Então, não se preocupe se no início sua aula vai parecer que é ruim, que é cheia de falhas, que é cheia de erros. No início, é assim mesmo para todo mundo. E, ainda assim, por se tratar de uma proposta tão diferente do habitual, é comum os alunos ficarem muito entusiasmados. E à medida que você vai conduzindo mais atividades, aí sim você busca mais informações, mais capacitações e passa a enxergar uma melhora considerável no empenho dos alunos, na qualidade dos projetos, na sua aula Maker como um todo. Então, esses são os 4 pontos fundamentais para você iniciar um projeto Maker na sua escola. Comece com poucos recursos, compreenda a estrutura de uma aula Maker e as diferenças com o modelo de aula tradicional. Abasteça o seu repertório de projetos e comece antes de estar pronto. Eu tenho certeza que ao focar nesses 4 pontos, você já será capaz de conduzir atividades Maker cada vez mais interessantes. E agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários qual desses pontos você acredita que vai te ajudar mais. Coloca aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui e eu te aguardo no próximo vídeo.